A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, ou através do site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Vai lá no YouTube, se inscreva no canal de São Paulo, tem a página no YouTube. E aproveita que você está lá no YouTube, se inscreva no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você no programa A Bola Não Para, aqui na programação do canal de São Paulo, com direito a reprises. Terça, 10 da noite, na sexta, na quinta, às 15h30, na sexta, às 17h15, no sábado, 21h30. E ao meu lado, com muito prazer, recebendo Alberto Murray Neto, ele que já foi membro, participante do COB, tem uma história ligada à Olimpíada, indo para a 13ª Olimpíada, é advogado, tem o seu avô como um grande nome do esporte brasileiro, no atletismo, na direção do esporte, no COB, na participação no Comitê Olímpico Brasileiro, e tem muita história para contar. Alberto Murray Neto, prazer recebê-lo aqui no programa, com muita satisfação recebo você aqui. Posso dizer, postulante, candidato à presidência do COB? Um grande abraço, Alberto. Abraço, um prazer é meu, Fred, sim, postulante à presidência do COB. E para você ser candidato, você teve que renunciar, você fazia parte da comissão de ética do COB. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança que teve, você que por muito tempo fez parte do COB, acabou saindo, voltando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas mudanças e por que você quer ser candidato à presidência do COB, Alberto. Bom, eu fui membro da Assembleia Geral do Comitê Olímpico Brasileiro durante 12 anos, mais ou menos. E no meio desse percurso, quando eu comecei a discordar de algumas coisas que estavam acontecendo lá dentro, eu comecei a denunciar e, obviamente, fui retirado. Na época da gestão do Carlos Arthur Nusso. Sim, depois de 10 anos de uma luta incessante de denúncias e artigos, provou-se que eu tinha razão em rigorosamente tudo aquilo que eu disse, e a coisa deu no que deu, ele acabou preso e as coisas mudaram no Comitê Olímpico. O vice dele, escolhido por ele, assumiu com uma espada sobre a cabeça, que foi uma marca indelével que existe no Comitê Olímpico, que é a suspensão imposta pelo Comitê Olímpico Internacional. Você conta nos dedos aqueles comitês que sofreram isso ao longo da história do movimento olímpico. Então ele tomou uma atitude muito correta, o atual presidente do COB, Paulo Vanderlei, que foi reunir uma assembleia ou uma comissão estatuinte que em 43 dias tinha um estatuto muito moderno em vigor. Fez a eleição para vice-presidente, fez a eleição para os membros do Conselho de Administração e para o Conselho de Ética, ao qual eu me candidatei. Eu tinha ido antes ao Comitê Olímpico conversar com ele, nos conhecemos ali. Você não conhecia o Paulo Vanderlei? Eu conhecia de nome, né? Ele é ligado ao judô, né? Cheguei a pegar no começo dele no judô, eu ainda estava no COB, mas nunca tinha tido a oportunidade de falar com ele. Foi uma conversa muito boa e fui eleito por uma vasta maioria de votos, assim, uma diferença muito grande, o que me deu uma responsabilidade enorme, porque eu contei com o apoio dos atletas e das confederações. E fiz durante 2 anos esse trabalho, junto com os meus colegas de conselho, claro, presidências, mais uma questão administrativa, mas os votos, todas as questões materiais de direito que surgem são produto de um colegiado. O que me aborreceu foi a maneira como ele conduziu a rediscussão desse estatuto, onde não houve a mesma discussão que houve lá atrás. Foi um estatuto que foi entregue ao Conselho de Administração no dia e à Assembleia Geral e os demais poderes do COB horas antes da votação. E ali havia uma série de retrocessos com relação à área de governança, que são absolutamente rejeitados. Eu sou um advogado que milito nessa área, além de militar no esporte, e vi que aquilo não estava correto e não foi discutido. E, paralelamente a isso, uma coisa que eu achei de natureza gravíssima foi a questão das acusações de fraude nas licitações de tecnologia do Comitê Olímpico, que teriam beneficiado pessoas do Espírito Santo e empresas ligadas a ele. Eu tomei conhecimento disso pela imprensa, assim como todos, Conselho de Administração, Assembleia Geral, Comissão de Atletas, ninguém sabia.
Isso me aborreceu muito. Ele sabe desde o começo que essa não é a minha forma de trabalhar. E para eu poder expor aquilo que eu acho e como eu tenho feito, eu achei correto da minha parte renunciar e prestar esclarecimentos públicos a todos aqueles que votaram em mim, que foram muitos, e a comunidade em geral. Eu sempre tive apoio, né, de atletas, técnicos, árbitros. Então essa é a razão pela qual eu hoje postulo a presidência do Comitê Olímpico. E essas mudanças que foram realizadas agora, sem tempo de análise, toque de caixa, tudo isso por quê, Alberto Moreira? Você sabe o motivo? Eu acho que foi um mecanismo de autoproteção, né? Tá. Gostaria de saber por quê. A partir do momento que surgiram essas denúncias de licitações em relação ao campo de tecnologia, você acredita que isso... Acho que sim. Acho que ele poderia imaginar que em algum momento teria que dar explicações sobre os relatórios da Kroll, que foram engavetados e contratados lá atrás pelo Compliance, que foi demitido. Ele quis criar um mecanismo de autoproteção que me desagradou. Claro que ele tem o direito de ampla defesa. Agora, você lendo os relatórios, para mim o que está ali é muito claro. Está escrito: o esquema utilizado foi igual ao esquema do judô. Quer dizer, a Kroll não amaciou. Eu posso dizer isso porque se tornou público. Eu recebi aquilo de jornalistas para confirmar a autenticidade ou não, e eu disse a eles: olha, é a primeira vez que eu estou vendo isso. E acho também uma deslealdade com o Conselho de Ética entregar isso, receber isso pela imprensa, né? Então, acho que foram mecanismos de autoproteção, inclusive com relação ao Comitê de Conformidade, que é independente, embora seja um braço vinculado ao Conselho de Ética, mas com atuação independente. Havia ali também estudos de contratos irregulares que estavam em andamento, e eu não me meti nisso, porque acho que não tinha que me meter como presidente do Conselho de Ética. Isso tem que caminhar com independência, da mesma forma como a diretoria do COB nunca interferiu no nosso trabalho do Conselho. Não ia ser eu interferir no trabalho do Comitê de Conformidade. E descobriu alguns contratos regulares. Eu sugeri ao presidente desse comitê, Dr. Bernardino Santi, que fosse ao presidente Paulo Vanderlei e avisasse, porque não era nenhum procedimento ético, era alguma coisa para auxiliar a gestão dele, e dizer: olha, presidente, nós estamos fazendo aqui algumas investigações, que nós recebemos solicitação do Compliance, e depois vamos lhe entregar um relatório a você e ao Conselho de Administração. O presidente foi muito simpático com a ideia, falou: não, vocês têm que fazer. E o doutor Bernardino levou isso aí? Levou isso a ele antes. E depois de um mês e pouco, recebe, sem saber, a Sorrelfa, um estatuto que eliminava com essa independência do Conselho, do Comitê de Conformidade, passava para baixo do Conselho de Administração, e os membros eram afastados. Sim. E todos indicados ali, um pelo próprio presidente e dois pelo Conselho de Administração, do qual ele é o presidente. Então, eu acho que foi um mecanismo de autoproteção com medo dessas denúncias que vieram à tona. E nós teremos eleições em 2020, no final de 2020, novembro, você me dizia fora do ar. Você, claro, saindo da Comissão de Ética, primeiro porque você vai ser candidato, você não quis ter conflito, e por essa mudança de estatuto meio que te deixou meio que sem saída, você teria que sair de qualquer jeito, querendo ficar ou não? Na realidade, a minha intenção nunca foi, nesse momento, ser candidato a presidente, até porque a gestão do Paulo Vanderlei vinha bem, apesar dele ter caído no cargo de uma hora para outra, inesperadamente, ele teve a sensibilidade de chamar as pessoas para conversarem. Tá. Então ele estava conversando, ele sabia das limitações dele, como todos nós temos as nossas limitações, e era uma gestão de diálogo. Até que em algum momento, eu acho que ele gostou de sentar na cadeira, mostrou as garras e tudo isso foi abaixo. Eu não fui atrás de ninguém, eu queria deixar claro que eu fui procurado por pessoas do colégio eleitoral para que colocasse meu nome à disposição. Eu poderia sair até 120 dias antes, mas achei que não era correto uma pessoa que eventualmente vai se lançar candidato ficar lá dentro. Sim. Não é certo isso, embora, claro, nunca usaria o cargo
para julgar alguma coisa que não achasse que fosse justo em companhia dos meus colegas. E você já saiu em janeiro agora, decidiu dessa maneira, né? Saí. E outra coisa, quando você tem do seu lado alguém que, por mais que sejam poderes independentes, mas alguém que te estimula, que diz, olha, vamos investigar, vamos lutar contra a corrupção, vamos fazer coisas que ajudem os atletas, as confederações. Mas quando você vê alguém que quer te apunhalar e esvaziar poderes de uma coisa tão importante, você perde um pouco do ímpeto, né? Várias pessoas perderam o ímpeto. Perde a confiança. Então eu achei melhor me afastar, não fazia mais sentido você ter ali dentro alguém que não apoia o trabalho. E mais, eu acho que aquele estatuto lá de trás, que foi um estatuto bem feito, que foi uma condição essencial para que o COI suspendesse o cancelamento, né, a punição ao COB, ele deixou de existir, inclusive fere a Agenda 20+20 do Comitê Olímpico Internacional, cujo um dos pilares é a transparência. Então, um estatuto completamente anacrônico e legal. Algumas coisas passaram, como essa necessidade de incompatibilização. Então, isso enfia uma espada na cabeça dos presidentes de confederações, nos membros da comissão de atletas, nos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal. E a cláusula é tão ampla que até funcionários e colaboradores não podem ser candidatos. Então, o que são colaboradores? Colaboradores é qualquer pessoa que presta a sua ajuda ao Comitê Olímpico. Então, essas pessoas também não podem ser candidatos, a não ser que se afastem completamente da proximidade ao COB. Então, é pior do que o estatuto do presidente anterior, do qual esse é vice. Antigamente, você tinha que se demonstrar candidato em abril. Sim. Com 10 assinaturas. Mas você podia continuar. Agora não. Que era um tempo para te retalhar também. Olha, eu quero ser candidato. Aí ele já começa a povoar, ele tem a máquina na mão, sim, aquilo que ele vai soltar, se ele não for correto. E até as confederações. Agora não só te obriga a se mostrar candidato em abril, porque quando você renuncia que você vai ser candidato, sim, como te faz sair. Sim. E aí ainda tem dinheiro a distribuir até os Jogos Olímpicos, ele pode mapear as confederações e dizer, olha, você está contra mim, eu não vou repassar. Isso seria, não espero que ele faça isso, não acredito que vá fazer, mas seria de uma deslealdade com o movimento olímpico enorme. E você acredita que ele vai se segurar e não fazer isso? Eu espero que não é? Você acha que a fiscalização agora pública possa fazer... As coisas mudaram, as coisas mudaram. Depois que... Veja, eu passei anos e anos lutando por uma coisa diferente. Depois que o Nussmann foi preso, eu acho que as pessoas estão mais atentas. Até porque agora, no caso do presidente Paulo Vanderlei, existem 3 processos no Ministério Público. 2 no federal e 1 no estadual, onde o Ministério Público disse que dessa vez não vai esperar tanto tempo para cortar as coisas. Então essas explicações superficiais de que não, eu vou explicar, quer dizer, vai explicar depois que foi pilhado? Não, isso não é a minha maneira de lidar com as coisas. Nós estamos conversando com Alberto Murray Neto, ele que fez parte do Comitê Olímpico Brasileiro, é candidato agora à presidência do COB. Nós vamos a um intervalo aqui na Bola Não Para e já voltamos falando muito mais, um assunto muito interessante e vale a pena você acompanhar, porque são os rumos do esporte brasileiro, como é conduzido o esporte aqui no Brasil. Venha conhecer o programa Vida de Empresário. Nele você conhecerá cases, realizações, sonhos, frustrações, saber o quanto custa para chegar lá. Você tire suas dúvidas, suas dificuldades. No programa Vida de Empresário você conhecerá tudo isso. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não perca o nosso programa.
A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Você que assiste através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 de fibra, ou no site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Se inscreva lá, será bem-vindo, sempre acompanhando. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Aqui com o Alberto Murray Neto, ele que é advogado, mas vive e respira a Olimpíada desde criança, desde pequenininho. 13 Olimpíadas, né? Você está indo para a 13ª, né, Alberto? É isso, né? 13ª. 13ª Olimpíada. Tem muita história para contar em relação ao olimpismo e à Olimpíada. Mas ainda contando dessa caminhada do Alberto Murray em relação à sua candidatura à presidência do COB. Quando o Paulo Vanderlei era dirigente no judô, já existiam algumas suspeições, algumas suspeitas e algumas denúncias a respeito da gestão dele no judô. De alguma forma, Alberto, você acreditou que isso não iria acontecer no COB? Você acha que sim, a lupa estava tão grande naquele momento, com a saída do Nussmann, a prisão do Nussmann, tudo que aconteceu, a lupa estava tão forte que tudo que aconteceu no judô não aconteceria no COB? Ou você não foi surpreendido pelo que aconteceu? Não, agora? eu fui surpreendido, sim. Com essa minha questão no esporte, ter sido sempre uma voz dos atletas e mesmo de confederações que na época do Nussmann não podiam se expor, eu virei um caudal por onde vinham as reclamações. Você era uma voz no deserto, né, Alberto Moura, no início. A gente pode falar assim, que você era o único que realmente batia em relação ao Nussmann, à gestão, ao que ele fazia de errado. Você era uma voz no deserto, porque os outros não podiam se manifestar. Você já tinha isso em você e a partir do momento que você começou a falar, virou um porta-voz de muitos. E a coisa continua. Quando o presidente Paulo Vanderlei assumiu, eu recebi um dossiê a respeito dele. E eu não sou dado a essas coisas de dossiê e tal, mas eram coisas que tinham saído na imprensa e superfaturamento e tal, um monte de coisa. E eu falei, olha, deixa de lado. Não que não fosse importante, mas eu tive uma conversa tão boa, franca com ele, passei a ter sempre. E o estatuto me surpreendeu tanto, eu até achei que o novo estatuto viria em 3 meses, 4 meses, porque era uma coisa complexa. 43 dias estava pronto. Então, baseado naquilo que ele fez nos primeiros meses de gestão, nunca imaginei que pudesse ter algo como aconteceu no TI. E o que me surpreende é algumas pessoas acharem, né, não, isso é gravíssimo. Qualquer erro, né? Mas os relatórios, um ainda está escondido, os dois são demolidores. Sim. Então, a gente fica sabendo isso pela imprensa, eu não faço parte disso, eu me ofendo com isso, eu era presidente de um poder, tinha que ter sabido pelos caminhos internos do COB e não pelos jornais. De alguma forma, Paulo Vanderlei ou procurou ou não? Sim, procurou. Nós tivemos no dia 12 de dezembro uma reunião onde ele expôs uma série de coisas e eu outras. Foi uma reunião muito cordial, nem poderia ser diferente, ele é uma pessoa cordial, mas dura, onde ele expôs o seu desagrado com a dureza das minhas críticas e eu expus a ele reiteradas críticas que eu tinha feito também com muita educação e falei para ele, presidente, você esperava o quê de mim? Não, mas quando você leu o estatuto, você deveria ter me ligado. Eu recebi o estatuto, assim como todas as confederações, às 19h23 para ser votado no dia seguinte. Eu falei, ao contrário, você devia ter me ligado para ter debatido esse estatuto. Eu ia ligar em cima de um fato consumado para ficar de madrugada debatendo o estatuto. Algo que não ia mudar, né? Não ia mudar. E eu falei, não ia ligar, não. Eu tenho a minha autoridade, eu sou extremamente democrático, mas ali eu me vi como uma pessoa que não podia fazer mais nada a não ser me manifestar publicamente contra aquilo. E nós vencemos na Assembleia. Sim. Essa parte nós vencemos na Assembleia. Ele perdeu, foi derrotado, junto com o seu diretor jurídico, e muito bem, é uma questão democrática, ganhar ou perder. O que me aborreceu foi a falta de democracia que existiu. Quis colocar a goela abaixo um novo estatuto. Uma maneira de tratar, outro dia eu até escrevi um artigo sobre isso, não existe esporte pequeno e esporte grande, existe o esporte, existe a confederação, a modalidade e os atletas. Essa ideia de achar que as modalidades, entre aspas, pequenas, vão engolir tudo que vem de cima, tem que acabar. Sim. Tem que acabar.
inclusive com relação à distribuição de verbas ali dentro. Você pode criar um círculo vicioso, onde alguém que já tem um grande patrocínio atinja méritos maiores e, portanto, receba sempre mais incentivos do COB, porque ganhou mais campeonatos internacionais ou medalhas olímpicas. Sim. Isso é uma coisa óbvia de acontecer, só que aquele que ganha pouco não vai nunca ter condição de atingir os mesmos méritos. Então, essas avaliações de critérios precisam também ser mudadas. E essa postura um pouco imperial, soberba, de achar que confederação de esporte, que chamam de pequenos, vai engolir tudo aquilo que vem de cima. Isso é uma herança negativa da era do presidente que ele sucedeu e que tem que acabar. Não pode ser assim. E ainda sobre as denúncias, ele conversou com você a respeito ou não falou nada? Conversou, fez umas explicações muito superficiais, no meu modo de entender. Disse que não houve direcionamento, quer dizer, muita coincidência, todos serem do Espírito Santo e todos terem participado da mesma situação no judô, segundo o relatório da CROL. E aí disse que não houve pagamento de nada, só que não mostrou papel, não mostrou ficou só na palavra. Nada, ficou na palavra. E eu não estava ali também mais para debater. Eu acho que agora o assunto está no Ministério Público, é de conhecimento do Conselho de Administração, das confederações, da Comissão de Atletas, e eles vão do Conselho de Ética, né, Conselho Fiscal, e eles agora vão averiguar. Uma pena que tenha vindo à tona dessa maneira. Né? Exatamente. Eu acho que ele criou suas próprias crises. Sim. E sobre ainda a candidatura, Alberto Murray, a gente sabe que, a gente fala, claro que não é mais uma voz no deserto, você é a principal voz, ainda eu acho, de contundência, de críticas, de denúncia em relação a procedimentos, não só do COB, mas procedimentos no geral, do esporte olímpico. Mas você sente já o apoio oficial, não aquele apoio, quando for a eleição vou te apoiar, e você na hora do vamos ver não tem esse apoio. Você sente que é diferente dessa vez, Alberto, que você vai ter realmente um apoio restrito de grande parte aí do pessoal envolvido ao COB e principalmente dos atletas que são aqueles que tentam defender de alguma maneira suas modalidades? Assim eu espero. As conversas têm sido muito boas, eu tenho dito a eles que eu não quero constranger ninguém. Eu acho que eu devo uma satisfação antes de qualquer coisa, do porquê eu saí antes do meu mandato, e converso com as confederações, e existe um grupo de trabalho que está montando um plano de ação, uma proposta, e tenho convidado, eu vou publicar isso em breve, e tenho convidado todas elas a participar, independentemente de apoiarem ou não. Mas a receptividade tem sido muito boa. Eu acho que, nesse momento, a imagem do presidente Paulo Vanderlei ficou muito desgastada e as pessoas querem ouvir coisas novas. Mas, claro, que tem um ano inteiro pela frente e muita coisa para acontecer. Eu também acho que nós não podemos perder o foco dos Jogos Olímpicos. Sim. Agora, existe uma corrente que diz, não, discutir eleição agora, você está tirando o foco dos Jogos Olímpicos. Nós não estamos discutindo eleição, nós estamos discutindo políticas públicas Sim. para o esporte. E isso vai, inclusive, melhorar. O que prejudica os Jogos Olímpicos é fazer licitação que eventualmente seja fraudulenta, é tentar empurrar um estatuto goela abaixo, é não dar apoio a uma confederação menor, que não é menor, em detrimento a outros interesses. Isso atrapalha. Isso deixa os atletas com, será que não mudou nada? Né? Mas eu acho que sim, que os apoios estão vindo, mas sempre com muita cautela e muita humildade, sem querer constranger ninguém a nada. Eu acho que todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo mesmo. E quem tem sido dos atletas, Alberto Murray? O que você tem sentido deles, dos ex-atletas e dos atletas de uma participação maior? Você tem percebido uma participação maior e até publicamente uma crítica, se for possível, algo que antigamente ficavam constrangidos em fazer? Uma das coisas que eu conversei com o Paulo Vanderlei, disse assim, eu não temo atleta, porque quando eu entrei era um atleta, hoje eu pus 19 com direito a voto na Assembleia. Eu disse assim, primeiro, o atleta não é para ser temido, é para ser respeitado. Sim. Segundo, você não colocou nada, com todo respeito, a legislação lhe obrigou. E terceiro, ninguém deu isso ao atleta.
Isso foi uma conquista deles. Ninguém deu de presente isso para nenhum atleta. Então, é impossível dissociar da administração do movimento olímpico a figura do ex-atleta ou do atleta. E tem uma coisa também, essa questão de ex-atleta. Se você olhar, grande parte dos ex-presidentes de confederação são ex-atletas. Não é porque ele talvez tenha envelhecido e deixado de praticar em alto nível que ele não é mais atleta. Sim. Mas eles... Tem a história. Claro. Então, mas o atleta atual, ele vive mais o seu dia a dia e expor as suas necessidades. Eles têm sido muito atuantes, né? Na questão do estatuto. Eles foram absolutamente preponderantes para que aquilo não passasse da maneira como foi proposta. Na questão das supostas fraudes nos contratos de tecnologia com o pessoal do Espírito Santo, a nota que a Comissão de Atletas mandou, e até hoje sem resposta, ignorada, o que eu acho uma falta de educação, foi uma nota dura pedindo explicações, quer dizer, não há como ignorá-los. Caminhando já para a parte final da nossa conversa, o que você espera, a expectativa do desempenho do Brasil nos Jogos Olímpicos? É muito difícil falar em medalha, né? Eu não gosto de fazer esse prognóstico. Não em medalha, mas em desempenho. Para mim é muito mais importante você ter pessoas chegando às semifinais e às finais do que você ter medalhas isoladas. Sim. Você olha um grupo de gente que melhorou. Então, vou lhe dar um exemplo, às vezes, do atletismo. Você veja, o Campeonato Mundial, ganhou pouca medalha, mas o grupo de gente que chegou é muito maior. Sim. Então, um avanço muito importante. Eu tenho uma esperança de que o Brasil vai manter a sua média dos anos anteriores. Se tudo der muito certo, e assim a gente espera, eu acho que pode até ultrapassar. Nós temos esportes que são potências olímpicas, que vão estrear como potências olímpicas, que é o surf e o skate, que nós já vamos com atletas de ponta, de primeiríssima qualidade. E aí temos aquelas pessoas que nós sabemos que são capazes de fazer grandes resultados. Né? Todos, não vou repetir o nome deles aqui, que a gente sabe quais são. E sempre há aqueles que surpreendem no momento da prova, quer dizer, surpreendem talvez quem não esteja atento, né? No dia a dia. Mas para quem acompanha, a gente sabe que a gente está chegando. Uma vez disseram para a Yane, a Yane é uma das pessoas que eu acho mais importantes nesse cenário, eu adoro ela, eu já gostava, antes de conhecer, uma luta de vida, ela e a mãe dela se esforçando para que ela pudesse treinar. E uma vez ela pergunta para a Yane, a medalha foi uma surpresa, né? Ela disse, uma surpresa para você, né? Sim. Eu estava ali, sabia que estava na briga. Então, existem essas possibilidades, né? Eu acho que se tudo der muito certo, o Brasil vai superar o número de medalhas que teve no Rio em 2016. Fora o esporte coletivo também, que... sim, nós temos o voleibol, que sempre é chega, o masculino e feminino, vôlei de praia da mesma forma. Vôlei de praia. Futebol, agora que depois que ganhou uma, quem sabe como o futebol feminino tem talentosíssimo, quer dizer, acertando o time ali, com uma nova técnica importante. O handebol feminino, a gente tem que lembrar que é um handebol campeão do mundial e nós não podemos nunca duvidar dos grandes campeões. Verdade. Ele pode chegar lá e fazer frente a qualquer um. O masculino que fez um bom papel na última Olimpíada. Mas o masculino não conseguiu classificar, né? Tênis de mesa. Bom, tênis de mesa, o Calderano é uma desses talentos que o Brasil conseguiu achar e que vai chegar, mas veja, o que ele já fez, já coloca ele no panteão dos grandes atletas. Alberto, prazer recebê-lo aqui no meu programa. É meu. Fica a torcida para a gente que é da imprensa e acompanha o seu trabalho há muito tempo, as suas denúncias, tudo que aconteceu, com o Nussmann sendo preso, aquilo que você repetia por diversas vezes, aquela que a gente fala voz no deserto, e era mesmo. Agora está ecoando essa voz no deserto, propagando essa voz para vários cantos do país. Sucesso, boa sorte na sua candidatura à presidência do COP. Muito obrigado. Eu esqueci de falar de um outro esporte só, que é o boxe, que pode trazer pela terceira Olimpíada seguida uma medalha. Isso merece todo o destaque. Agradecendo ao Alberto Morrai Neto, é o nosso convidado, foi o nosso convidado hoje do programa Bola Não Para. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você, que volta na semana que vem. Até a próxima.